Bom dia, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa qualquer hora. Qualquer hora que você estiver assistindo aí é uma hora boa. Boa por quê? Porque você está provavelmente com saúde aí dentro da sua casinha, com o seu lar, gozando dessa felicidade em pleno São João e estudando um pouquinho para variar. Então, pai, meu bom dia para você e para você também. Então, quero dizer para todos vocês que eu estou colocando esse vídeo aqui para ajudar alguns coleguinhas nossos que estão com dificuldade. Bom, foi bacana a dica de duas pessoas aí, que eu gosto muito, pessoas queridas, que eu não vou falar o nome, né? Porque isso, pessoal, é um feedback, que é uma maneira do professor diagnosticar, saber o que é que está acontecendo. Estou com o meu chapéuzinho aqui. Gostou? Gostou? Tentei fazer uma improvisação aqui, uma coisa mais sofisticada, né? Um efeito especial ou visual, mas eu acho que não ficou tão legal assim. Bom, enfim, o assunto que nós estamos vendo, galera, é estatística. Este assunto ele é muito amplo, muito bacana de estudarmos, então é importante que você fique bem atento a cada detalhezinho, porque às vezes as coisas parecem ser tudo a mesma coisa, só que não. São coisas diferentes. Principalmente quando se trata de frequência absoluta e frequência relativa. Bom, sabe qual é a bronca muitas vezes? A bronca muitas vezes é que a gente não vai para a raiz da palavra. Ou, na verdade, a gente confunde tudo, ou às vezes não percebe o que está acontecendo. Bom, se você parar para analisar direitinho, absoluto é algo que realmente é o que é. Não varia. Você é uma pessoa, de uma certa forma, absoluta, porque você é você. Não existe variáveis de você, tá bom? Então, você não é uma pessoa relativamente, porque você é o que você é absoluto. Então, quando se faz uma pesquisa e você pergunta a alguém, por exemplo, quantos anos você tem, a pessoa diz que tem 38 anos, isso é algo, um dado absoluto, é uma coisa que ele falou, tá bom? Então, aí nas pesquisas, nós vamos ter uma frequência chamada frequência absoluta, que é aquela que realmente é aquela quantidade apenas, não vai variar. Então, se não vai variar, ela é absoluta. É 3, é 4, é 2. Imagine que você chegou num lugar e fez uma pesquisa a 10 pessoas, perguntando, de repente, qual é o tipo de refrigerante que eles gostam. Então, dentre as 10 pessoas, 7 disseram que gostam de Coca-Cola, naturalmente. Então, o 7 é absoluto. Agora, a partir do momento em que você pega o 7 e vai dividir por 10, para saber aí a porcentagem, a proporção das pessoas que gostam, aí isso aí se torna em algo relativo. Então, o absoluto é o 7, e o relativo é a divisão, que vai gerar aí uma fração, um número decimal. E vai gerar também uma porcentagem. Então, se você não sabe direito número decimal, não sabe direito fração, não sabe direito porcentagem, então está na hora de você corrigir isso e fazer uma pequena revisão para você poder se dar bem neste assunto, tá bom? Mas caso você não consiga, me diga, por favor, eu estou querendo ouvir as suas dúvidas, que é para poder tirar todas elas assim que possível, tá bom, galera? Então, eu vou chamar vocês aqui para a nossa telinha e eu quero que vocês acompanhem, beleza? Vamos lá, deixa eu ver aqui onde é que está. Está bem aqui. Está aqui, pronto. Então, eu garanto que provavelmente isso aqui vai ser algo bem rapidinho, tá bom? Bem rapidinho. Então, deixa eu ver aqui, apresentação de slides. Josias, aperta F5. Eu apertei, mulher, mas não vai não. Bom, frequência absoluta e frequência relativa. Bom, tá aqui, tá certo? Aí vamos lá. Suponha que um grupo de turistas, participantes de uma excursão, tenha sido feita uma pesquisa sobre nacionalidade de cada um, e que o resultado dela tenha sido o seguinte:
Pedro respondeu, brasileiro. Ana, brasileira. Ramon, espanhol. Laura, espanhola. Cláudio, brasileiro. Sérgio, brasileiro. Raul, argentino. Nelson, brasileiro. Silvia, brasileira. Pablo, espanhol. Então, note, galera, que aí ele fez uma pesquisa simples. Ó, você é de que país? A pessoa respondeu. Pronto, somente isso. Ele fez uma pesquisa. É isso. Tá? Nada demais. Mas o que foi que aconteceu? Bom, quando ele fez essa pesquisa, veja o que aconteceu. O número de vezes que um valor da variável citado representa a frequência absoluta daquele valor. Nesse exemplo, a variável é nacionalidade. Opa, Josias. Para entender o que ele falou, a variável é nacionalidade. Por que variável é nacionalidade? Ora, pois. Porque varia, Mancho. Porque varia. É variável porque varia. Porque se ele perguntasse a todo mundo, você é de que nacionalidade? Todo mundo, Argentina, Brasil. Não seria uma variável, porque todo mundo seria de um lugar só. Mas como as pessoas variam de lugares diferentes, Argentina, espanhol e brasileiro, então isto é uma variável. Variável por quê? Muito bem, porque varia. Bom, aí diz assim, a frequência absoluta daquele valor. Nesse exemplo, variável nacionalidade, e a frequência absoluta de cada um desses valores é brasileira, espanhola e argentina. Então, você percebe muito bem aqui que ele descobre que 6 pessoas são brasileiras, 3 pessoas são espanholas e uma pessoa é argentina. Beleza? Seguindo adiante, aí ele diz que existe também a frequência relativa. Então, nós temos aqui a nossa frequência absoluta. Olha a nossa frequência relativa. A absoluta daquele valor está aqui. Mas ele diz também que nós temos a relativa, que registra a frequência absoluta em relação ao total. Opa! O que é que a frequência relativa faz? Ela registra a frequência absoluta em relação ao total. Em relação ao total. Em relação ao total. Se ligou? De citações. Esse exemplo temos frequência relativa da nacionalidade. Ó. Frequência relativa da nacionalidade espanhola. Perceba que tinham 3 espanhóis e a quantidade de pessoas que foi pesquisada foram 10. 3 sobre 10. 3 dividido por 10 dá 0,3 e 0,3 multiplicado por 100 sobre 100 dá 30%. Olha, eu vou chamar aqui a atenção de vocês porque algumas pessoas talvez não consigam tirar a porcentagem disso aqui. Bem, existem várias maneiras de você tirar uma porcentagem e é muito simples quando esse número aqui embaixo, ele é 10, ele é 5, ele é 20. Bom, como é que eu faço, José? Você tem 3, tá? Vou colocar ali 3 sobre 10. Olha só, galera, 3 sobre 10, não é isso? O nome não é 3, olha, presta atenção. O nome é 3 por 100. 3 por 100 é 3%. Isso eu estou dando um exemplo, tá? Se você tiver um coração e o coração estiver sobre 100, então isso aqui vai ser um coração por cento. Tá bom? Então, galera, isso aqui vai ser 3%. Porque esse símbolo aqui de porcentagem quer dizer que o número estava sobre 100. O número estava sobre 100, então coração por cento, 3%. Então, aqui é 3 sobre 10. Mas se você aumentar um zerinho aqui e um zerinho aqui, olha que coisa linda, ficou 30 por 100. 30%. Aqui é a resposta, tá vendo? Se ligou como é que você pode fazer? Posso fazer assim, Josias? Bem, pode. Isso aí é uma dica. Mas também você pode dividir. Esse 0,3 aqui, ele se transforma em porcentagem, porque a pessoa ela pega 0,3
ela vai multiplicar por 100, tá bom? Ela multiplica por 100 e divide por 100. Isso não vai alterar nada. Ela vai apenas mudar a maneira como está se escrevendo. Então, como aqui eu tenho 2 zerinhos, então a casa corre 30, né? Corre 2 casas, 2 zerinhos. Então, fica 30 sobre 100, 30%. Tá bom, galera? Bom, explicando isso aí bem rapidinho, que é a maneira de você poder fazer, tá bom? Faça aí e veja que você não vai se complicar. Bom, voltando aqui, eu deixei aquilo ali marcado, voltando aqui, ó. A frequência relativa da nacionalidade argentina é 1 em 10. 1 em 10. 1 em 10. Tá vendo? Ou 0,1. Se eu tenho um zerinho, uma casinha. 10%. Se você colocar um zerinho aqui, vai ficar 10, ó. 10%, tá bom? Se ligou nisso? Fique atento, tá bom? A frequência relativa pode ser expressa em fração, decimal ou porcentagem. Fração, decimal ou porcentagem. É aquilo que eu falei no começo. Fração, decimal, porcentagem. Então, você precisa se ligar nesse detalhezinho, porque senão você vai ficar enrolado. Então, resolva a sua bronca aí sobre fração, decimal ou porcentagem. Beleza? Bom, voltando aqui à nossa telinha, vamos adiante. Tabela de frequência. Bom, a tabela mostra a variável e suas realizações, valores, com as frequências absoluta, FA, e frequência relativa, FR. Gente, isso aqui é só uma terminologia que o livro usa, nós usamos. Há livros que usam FI, tem outros que usam FR, não importa. O que você tem que se ligar é que aqui, independente do que ele vai usar, é frequência absoluta, frequência relativa, tá bom? A de absoluta e R de relativa. É chamada também tabela de frequência. Bom, aqui, usando o mesmo exemplo, temos. Olha, perceba que aqui ele colocou nacionalidade. Lembrando que nacionalidade é a variável. Então, a nacionalidade brasileira, espanhola, argentina e o total. Beleza? Bom, eu tenho 6 brasileiros, eu tenho 3 espanhóis, eu tenho 1 argentino, então o meu total dá 10. Veja que a minha frequência relativa, ó, 6 dividido por 10, lembrou? Ó, 6 dividido por 10, 60%. 3 dividido por 10, 30%. E 1 dividido por 10, 10%. Olha, galera, agora um detalhe. Quando eu fizer essa soma aqui, tem que dar ou 100% ou aproximado. Tem que dar 100% ou aproximado. Se der 98, pode estar ok. Se der 99... Agora, se der 115, 110, 100, aí você está cometendo algum equívoco. Não pode ultrapassar 100%, por uma razão bem simples. Você não pode, de repente, ter numa sala de aula 30 pessoas e, de repente, aparecer surgiu a mais, ou tem um fantasma. Não, não pode. Tá bom? Se você pode, de repente, pela questão dos números serem os números quebrados e tal, e você arredondar para 2 casas decimais, 3, 4, 5, ele vai se aproximando cada vez mais de 100. Se você, cada vez mais que você acresce esse número, ele se aproxima de 100. Então, neste caso aí, a divisão ela foi exata, e por ser exata, desculpa, a divisão aí, os números aí foram exatozinhos e tudo legalzinho, aí deu 100%. Mas há questões que vai dar 98%, 99%, porque você só arredondou para uma casa decimal, 2, 3, 4. Beleza? Voltando aqui a nossa telinha. Bom, tá aqui. Certo? Aí fica atento. A soma de todas as frequências relativas de uma amostra totaliza... Opa, cadê o cursor? Opa, totaliza 100% ou 1, tá? Por que 1, José? Porque 100%, galera. Por que 1, José? Porque 100%, pessoal. 100% é 100 sobre 100. E 100 dividido por 100 é 1. Aí aqui eu mostrei uma maneira de você, de repente, ó,
Se a gente fosse fazer de maneira correta, que eu vou mostrar a vocês mais adiante, você deveria fazer uma regra de 3. Você deveria fazer assim, por exemplo, 360 graus está para 100%. 360 graus está para 100%. Assim como tantos por cento está para o grau. E aí, quando você fizer essa regra de 3, você vai saber quanto equivale a porcentagem em graus. Só ali no gráfico, tá bom? No gráfico que a gente chama gráfico de setores, ou gráfico de pizza. Mas também você pode fazer de um outro processo. Não vai ficar exatamente ali, não, mas vai ficar algo aproximado. Então, eu pensei assim, dessa maneira, veja. Eu pensei que você pode fazer, de repente, assim, dessa maneira. Ó, aqui você tem uma bolinha, que é uma pizza. Você comeu, aqui está a pizza toda, 100%. Tá bom? Bora lá? Então, tudo isso aqui representa 100%. Tá bom? Representa 100%, representa 1. Representa 100 sobre 100. Se liga, ó. Se for em números naturais, 1. Se for em fração, 100 sobre 100. Se for em porcentagem, 100%. Bom, aqui, quando eu divido em 2, cada pedacinho desse fica 50%. Agora, se eu dividir em 4 pedaços, cada um vai ficar quanto? 25%. E se eu dividir ele mais em outros pedaços, cada um desses vai valer quanto? 12,5%. Então, se você quiser, por exemplo, Josias, então 60%, 60% fica onde? 30% fica onde? 40%. Olha, se você observar aqui direitinho o gráfico que eu fiz, você consegue desenrolar essa paradinha aí, ó. Por exemplo, lá deu 100%, né? Ó, desculpa, 60%. Se deu 60%, só esse pedacinho aqui é 50%. Tudo isso aqui já é 50%. Tá bom? Então, você puxa, ó, se tudo isso aqui é 50%, tá bom? E aqui é 50%, já é 25%, então 10 por 60 está mais ou menos aqui, ó, gente, né? 12,5, tudo isso aqui é 12,5. Tá? Esse pedacinho vale 12,5. Então, deixa eu melhorar aqui. Então, acho que aqui, né? Acho que por aqui, ó. Então, tudo isso aqui já vai ser o que? O teu 60%. Aí você já constrói o teu gráficozinho de pizza, né? Tudo isso aqui é 60%. E os 30%, Josaías? Meus 30% eu vou ficar onde? Ó, se aqui é 25, mais um pedacinho aqui. 60%, 30%, aqui, ó. 25%, 30% aqui. Tô certo, não tô errado, não. Certo. Tá vivo, pronto. Você vai fazer assim. Vai marcando aqui aproximadamente e vai desenrolando a parada. Bom, isso aí foi uma ideia que eu dei aqui, surgiu de repente, para você tentar fazer as suas questões, tá bom? Marcar ali direitinho e vai se aproximando o máximo que você puder. Bom, indo adiante, aqui tem mais um exemplo. Um grupo de alunos foi consultado sobre o time pernambucano de sua preferência. E os votos foram registrados assim: Central, Náutico, Santa Cruz, Sport. Construa a tabela de frequência correspondente a essa pesquisa. Então, tabela de frequência, você vai colocar o quê? O que é FA? O que é FR? FA é frequência absoluta. FR, frequência relativa. Então, note que a variável aqui é o que? Times. Não é isso? Ó, então, você, ó, Central, Náutico, Santa Cruz, Sport. 2 pessoas disseram que respondem que torcem pelo Central, 4 para o Náutico, 8 para o Santa e 6 para o Sport, totalizando 20 pessoas. Agora você já sabe o que fazer. A frequência relativa, ó, 2 dividido por 20, tá vendo? 2 dividido por 20, 2 dividido por 20, dá 0,1, que equivale a 10%. Ó, 20%. 8 dividido por 20, 0,4, 40%. 6 por 20, 0,3, 30%, 100%. Josias, e se eu fosse construir, por exemplo, um gráfico daquele que tu colocou? Bom, eu iria fazer assim. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Vou colocar uma bola aqui. Talvez eu não consiga desenhar uma bola perfeita. Tá? Então, o meu primeiro passo era fazer assim. Ó. Eu iria pegar aqui. Cadê? Bora. Esse negócio aí. Eu ia pegar aqui, né? Ia fechar os meus lindos olhos
Ia fazer aqui e tal. Então, eu já sei que cada um negocinho desse aqui equivale a 25%, né? 25 e tal. Cada um vale a 25%, só que aqui eu tenho 10. Então, eu vou de novo, vou cortar aqui, ó. Cortar aqui de novo. Não vai ficar perfeito, pessoal, mas dá uma coisa, dá uma ideia aproximada. Bom, quem sabe é você de onde vai começar. Se começa daqui, de lá, de cá. Bom, você que resolve, tá? Ó, eu penso o seguinte, que como aqui é 20, e eu sei que um negocinho desse aqui, tudinho, esse aqui é 25%, então eu vou chegar mais ou menos aqui, ó. Então eu já venho aqui, ó, e sei que tudo, opa, peguei aqui a borracha, veio tudo, ó. Então eu sei que tudo isso aqui equivale mais ou menos a... Eu não sabia que apagava o negócio todo, não. Apaga tudo. Foi mal. Sabia não. Bom, então você vai vir aqui. Cadê, meu filho? Apareça. Bom, então você vai vir aqui, ó. Opa, José, isso aqui... Eita. Isso aqui tudinho, José, já vale quanto? Isso aqui tudinho já vale aí, não está bem exato, mas tudo isso aqui já vale 20%. Aí você sabe também que aqui tudinho, ó, aqui é 30%, então um pedacinho desse aqui, né, 25%, 30%, vai dar mais ou menos isso aqui, ó. Aí você já arruma outra corzinha aqui, deixa eu ver, uma vermelha não, vermelha eu já tô, quero uma azul, pronto. Aí você já sabe que isso aqui equivale mais ou menos aí a os teus 30%. E aí você vai pensando dessa forma e aí você desenrola, beleza? Ou então você faz uma regrinha de 3, só que de qualquer forma você vai ter que saber em graus quanto cada coisa aqui corresponde. Se você não entender, na próxima a gente tenta resolver. Beleza? Vamos adiante. E parece que a gente tenta, mais que a gente tenta que esse vídeo ele seja curtinho, mas ele se estende. Bom, agora, tabela de frequência relativa das variáveis quantitativas. Então, já sabemos que a variável quantitativa tem os seus, deixa eu pegar aqui, os seus possíveis valores indicados por números. Veremos agora que, na elaboração de sua tabela de frequência, podemos deparar com duas situações. Para isso, acompanhe o exemplo de um grupo de alunos dos quais foram registrados a idade em anos, o peso em quilogramas e a altura em metros. Então, a pesquisa, galera, foi mais ou menos essa aqui. Eu não vou me ater a ler toda ela para que a gente não perca tempo. Mas você observa aqui, por exemplo, Alberto, né? 14A, 49 kg e 1,73 metros. Então, anos, quilogramas, metros. Então, esse cara tem 14 anos, 49 quilos e 1,73 metros. Então, está aqui os dados de todo mundo. Beleza? Coloquei aqui do lado. Então, a nossa primeira situação é o seguinte. Está aqui o registro de todo mundo. Ao elaborar a tabela de frequência da variável, idade, notamos que aparecem possíveis valores 14 anos, 15 anos e 16 anos. Então, olhem aqui, por exemplo, ó, 14, 14, 14, 16, 15, 14, 15, 14, 16, 15, 15, 14. Então, note que ele já vai aqui separando. Olha, não tem ninguém aqui com 30 anos de idade, não tem ninguém aqui com 20 anos de idade. E as idades, mais ou menos, todas as idades que aparecem são essas aqui. Então, ele pode já, a partir daí, fazer uma situação seguinte. Ele já vai construir a frequência absoluta e a frequência relativa em relação à idade em anos. José, mas ele construiu a tabela de cabeça para baixo. Gente, não importa. Você tem que ter a capacidade de ler a tabela. Não importa se ficou em cima, não importa se ficou embaixo, não importa a maneira como você constrói. Você tem que saber construir. Então, ele colocou aqui 14 anos, 15 anos e 16 anos. E aí foi contando, né? Quantas pessoas têm 14 anos? Se eu não estou enganado, 12 pessoas têm 14 anos, 5 pessoas têm 15 anos e 3 pessoas têm 16 anos. Isso aqui é a nossa frequência absoluta. Olha o total de pessoas, 20 pessoas foram pesquisadas. Estão aqui as 20. E agora ele fez a fração aqui, tirando a frequência relativa. 12 dividido por 20 deu 3 sobre 5, né? Que deu quanto? 60% aqui, ó, na nossa frequência, 3 sobre 5, 1 sobre 4, 3 sobre 21. Então, aqui é a nossa frequência
relativa. Se você aumentar um zerinho aqui, ó, 5 vezes quanto? 5, José, 5 vezes quanto dá 100? Presta atenção. 5 vezes quanto dá 100? 20. 5 vezes 100, 5 vezes 20, 100. E 30 vezes 20, 60. Então, 60% está aqui. 1/4, ó, 1/4. Ó. 1 vezes quanto? 4 vezes quanto dá 100? 4 vezes 20. Então, 4 vezes 25. 4 vezes 25, 100. E 1 vezes 25, 25. 25 sobre 100, 25% está aqui. Perceba que ele não colocou a porcentagem aqui, porque aqui ele já usou o símbolo de porcentagem. Beleza? Então, olhem essa tabela e tentem construir ela e vejam se vocês não vão cometer nenhum equívoco. Tá bom? Quando eu peço para você tentar fazer sozinho, realizar sozinho, eu falo sério. Porque acontece muitas vezes que você fica só lendo. Então, fazer ou refazer vai te dar uma possibilidade de você ser guiado pelo caminho que ele foi, tá bom? E quem sabe aí até ter as mesmas perspectivas que ele teve, tá bom? Então, voltando aqui à nossa telinha. Eu estou correndo, mas me desculpe, porque é assim, senão não dá tempo. Segunda situação. Para a variável altura, aparecem muitos valores diferentes e blá. Ela é uma linha para cada valor. Em casos como esses, agrupamos os valores em intervalos ou classes, como veremos a seguir. Então, veja bem, calculamos a diferença entre a maior e a menor altura registrada, obtendo a amplitude total. O que é a amplitude total, Josias? Ó, é a diferença entre a maior e a menor altura. Diferença entre a maior e a menor altura está aqui, ó, amplitude total. Então, veja, a maior altura foi 1,79 metros e a menor altura foi 1,62. Isso me deu o quê? Me deu 0,17 metros. Isso aqui quer dizer centímetros, mas tudo bem, tá bom? É menor do que o metro. Segundo, escolhemos um número de intervalos geralmente superior a 4. Quando ele fala superior a 4, ele está dizendo o seguinte, vamos fazer superior a 4. Então, de tanto a tanto, 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 isso aí tem que ser mais ou menos maior do que 4 vezes. Tá? Tanto a tanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tem que ser superior a 6. Então, perceba que ele tem 17, tá bom? Se você for dividir 17 para algo que seja superior a 6, em quantas partes você tem que dividir? Pensa bem direitinho, tá bom? Quanto é 3 vezes 6? 18. Sacou? Então, superior a 4 vezes. Então, você tem um número, vamos supor, de 1 a 17. Presta atenção, você tem um de 1 a 17, tá? Tá. Eu quero que você me divida algo que seja superior aí a 4. Vai ficar quanto? 4. Não, eu quero 5. Beleza. Não, eu quero 6. Se você quer 6, você tem de 1 a 17. Você vai ter que fazer um intervalo de quanto e quanto? 3, né? 3, 6, 9, 12, 16, 18. Bom, espero que vocês não confundam a questão aí das classes, tá certo? Do intervalo, tá bom? Então, veja, aqui ele fez o seguinte. Como ele já tirou aqui a amplitude, aí ele diz, geralmente superior a 4. Consideramos um número conveniente, um pouco acima da amplitude total, tá bom? Conveniente, um pouco acima da amplitude total, tá aqui. Aí, o que é que ele pegou? Ele pegou e pensou em 18. Por que ele pensou em 18? Porque 17 não dá para dividir por 6, que é o que ele queria. Então, ele aumentou mais um pouquinho aqui e foi para 18. 18 dividido por 6, 0,3. Então, 0,03. É como se fosse aqui, galera, 3 centavos e aqui fosse 17 centavos. Então, essa amplitude, ela vai ficar como? Ó, ele começa de 1,62. Por que ele começa de 1,62? Porque 1,62 é a menor. Então, veja, 1,62 mais 3, 1,65. Aí ele pega e repete aqui, ó. Veja, é a partir, tá bom? É a partir. Se ligue nisso, ó. Quanto é 1,62 mais 3? Aí 62, 63, 64. Aí não entra. Aí a partir, aí vai, ó. 1,68. A partir, 1,71. A partir, aí vai entrando, o número vai entrando, porque aí significa a partir, tá certo? Você não pode confundir essa barrinha aqui. Ó. Se você não se ligar nessa barrinha, quem entra aqui é o quem? Quem entra aqui é o 2. 2, 3, 4.
vai até 5, vai até 5. Mas chega em 5, não. O 5 vai entrar aqui. O 165 entra aqui. Vai até quem? Vai até 1,67. 67, tá bom? Aí vai, ó. 65, 66, 67. O 161,68 não entra. Vai entrar aqui embaixo, porque o intervalo é de quem? O intervalo é de 3 em 3. Aí vê, duas pessoas têm a idade, a altura entre 1,62 e 1,65. Tá aqui. Depois, 3 pessoas têm o tamanho aqui. Depois, aqui, 6 pessoas, tá bom? Aí você vai vendo que isso aqui tudo é uma frequência absoluta. Se você ficar com muita dúvida, você volta aqui, ó, galera. Volta aqui, tá certo? E vai vendo que ele está dizendo aí, ó, altura, né? Aqui foi a idade, aqui o peso e a altura. Aí conta aqui, ó, 1,62. Tem 1,62, uma pessoa. Então, acho que eu passei alguma aqui. Tá bom? 62 e tal. Então, aqui, ó, 63, tá bom? Então, volta lá, faz um estudo disso daí para você entender essa tabelinha aqui. Pronto, feita essa tabela, aqui é a nossa frequência absoluta e a frequência relativa que ele colocou em números decimais e aqui ele transformou em porcentagem. Pega 0,10, multiplica por 100 e divide por 100 e aí você vai encontrar a sua frequência relativa. Elaborando a tabela de frequência, foi o que eu mostrei lá a vocês. Aqui está de uma forma mais ampla para que a gente perceba, certo? E observações. As classes e intervalos foram obtidas a partir de 1,62, o que eu disse. 1,62, fazendo a adição de 0,03. 1,62, 0,3, 1,65. Aí vai. E assim por diante, tá bom? Ó, o símbolo, este símbolo aqui, indica intervalo fechado à esquerda e aberto à direita. Assim, 1,68 metros não foi registrada em 1,65. Foi o que eu falei, tá bom? E sempre vai a partir do intervalo. Se você atentar bastante para isso aqui, você vai entender porque é algo muito fácil. Beleza, galera? Bom, eu acho que eu terminei o vídeo. O vídeo ficou relativamente extenso. Não pensei que ia ficar tão grande assim. Mas, de qualquer forma, espero que vocês gostem do vídeo e que ajude vocês a realizarem a atividade de vocês e entenderem o assunto, tá bom? Beijão, que Deus abençoe a vida de vocês e estou com muita saudade. Tá bom, galera? Um beijão para vocês.